Olá, você que nos assiste, é um prazer estar aqui com você mais uma vez no nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no nosso programa Cidadania. Estamos agora já no mês de junho de 2022 e o que vem à tona é em relação ao imposto de renda. Muitas pessoas estão com dúvida e aí eu trouxe para você um tema muito importante hoje, relacionado ao imposto de renda, que foi justamente uma pergunta que me fizeram a semana passada. O que acontece em regra geral? Claro que aqui nós não vamos entrar nas minúcias. O que acontece se eu não declarar o meu imposto de renda? Então, este é o questionamento de hoje do Povo Quer Saber, do nosso quadro que faz bastante sucesso. Se você quer mandar sua pergunta, acessa lá @programa Cidadania lá no Instagram ou @Pietro Medeiros com 2 S no final, que eu vou passar para a produção sua pergunta e a gente vai trazer aqui no nosso quadro. Primeira coisa que a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui é qual o requisito para você declarar ou não imposto de renda. Mas este ano, se você ganha até R$ 2.500, você estaria, em regra, isento da sua declaração do imposto de renda. Outras situações eu até trouxe aqui relacionadas ao Covid, né? Então, os aposentados e pensionistas do INSS que apresentarem graves complicações relacionadas ao Covid-19 também estariam isentos da declaração do imposto de renda. Se você quer tirar todas as dúvidas relacionadas a isso, entra lá no site da Receita Federal, que lá vai ter uma abazinha que vai dizer todos os requisitos para quem precisa e deve declarar o imposto de renda, tá bom? Aqui eu trago só de forma mais resumida. Mas se você não declarar, né? Se você não estiver aí nesses requisitos de não declaração, você vai ter de forma impositiva, de forma obrigatória que declarar. Se você não declarar, já agora a partir do dia 1º de junho, vai começar a contar uma multa de 1%, e aí essa multa vai ter juros, enfim, de 1% em cima do valor devido do seu imposto de renda. Então, 1% em cima do valor devido do seu imposto de renda, já contado agora a partir do dia 1º de junho. E uma multa, no mínimo, essa multa ela vai se transformar, no mínimo, em uma multa de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Certo? Então, é algo que o sistema próprio da Receita Federal vai calcular. Certo? Começa ali com a multa de 1% e tal, e o mínimo dessa multa é de R$ 165,74. Então, mas é pouco. Pouco para quem tem muito, mas para quem tem pouco é muito, né? Então, não podemos generalizar. Então, você já vai entrar aí com esse custo, essa multa, certo? Então, a partir agora do dia 1º de junho, já começaria a contar. Outro fator também muito importante relacionado ao seu CPF. O seu CPF, meu amigo que nos assiste, ele vai ficar suspenso, certo? Você vai ter aí várias implicações no seu CPF. Você estando com o seu CPF suspenso, você terá complicações relacionadas, por exemplo, concurso público, financiamentos bancários, cartão de crédito, matrícula em algumas universidades. Você não poderá sair do país, você não poderá renovar ou retirar o seu passaporte. Então, você terá uma implicação geral no seu CPF. Então, tudo que você precisar fazer, que necessitar do seu CPF regularizado, você não poderá fazer porque você está com uma pendência na Receita Federal. Certo? Se for demonstrado pela Receita Federal que houve um dolo, uma intenção na não declaração do seu imposto de renda, ou seja, você poderá, dependendo da situação do caso em concreto, incorrer no crime de sonegação fiscal, podendo chegar aí a uma pena de 2 anos aproximadamente. Certo? Tranquilo? Então, se você perder o procedimento da declaração,
Perdi o procedimento, hoje é 1º de julho, eu quero declarar hoje. Não tem problema, você vai entrar no site da Receita Federal, vai baixar o programa atualizado agora de 2022 e vai fazer a sua declaração já pagando aí a multa, certo? Mas você poderá regularizar. Se você tiver pendências em outras declarações de imposto de renda de outros anos, lembrar que você vai ter que baixar os programas antigos também para poder regularizar, certo? O importante é que, se você está no limite do prazo, você não deixe de declarar. Você declare, por exemplo, de forma parcial. E depois você vai retificar o seu imposto de renda sem pagar a multa. Então, está no último dia, você vai lá, faz o seu imposto de renda, declara de forma pelo menos parcial, com as principais informações. No outro dia, e logo na sequência, você vai e retifica o seu imposto de renda sem precisar pagar a multa. E outra pergunta aqui, que eu até deixei aqui no nosso tópico, seria sobre o que seria a malha fina. O leão pegou você na malha fina, né? A população fala dessa forma. Então, o que seria isso? Quando você declara, a Receita Federal vai fazer um cruzamento de informações, vai fazer um cruzamento de dados para saber se o que você declarou condiz com a realidade. Então, se você, por exemplo, declarou que pagou R$1.000 a um plano de saúde e o plano de saúde declarou que recebeu R$500 apenas, então essas informações vão ficar conflitantes. Então, a malha fina, meus amigos, é justamente isso. É a verificação da compatibilidade do sistema, se o que você declarou realmente condiz com a realidade. E aí você vai poder consultar no próprio site da Receita se você está na malha fina, e você vai poder também retificar e consertar isso aí na maioria das vezes sem nenhum problema. Tranquilo? Então, este foi o nosso tema de hoje relacionado ao imposto de renda. Você que está aí com problemas com a Receita Federal, a gente aconselha que você regularize para você ficar com seu CPF, com seus dados regularizados e venha tirar todas as suas certidões negativas na Receita Federal e não venha ter problema na sua vida pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.